Você certamente já ouviu falar da história de Moisés, o israelita semita que conduziu o povo escolhido de Deus para fora da terra do Egito, libertando-os da escravidão. Porém, você já se perguntou quem era o faraó na época de Moisés? Quem era o governante mencionado no livro do Êxodo, aquele que desafiou e resistiu ao poder do Deus de Israel? Este é o tema que abordaremos neste vídeo. Bem-vindo ao nosso canal de Segredos Bíblicos. Não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos começar. Quem foi o faraó no tempo de Moisés? Muitos questionaram a identidade do famoso faraó do livro do Êxodo, aquele que resistiu a Deus e tinha o coração endurecido, negando a libertação dos israelitas escravizados. A Bíblia, um livro que cobre amplamente a história do Antigo Egito, menciona vários faraós, incluindo o fundador do antigo Império Egípcio. Também se refere a diferentes faraós em diferentes contextos, por exemplo, durante a época de José, Abraão e especialmente de Moisés. Existe uma tendência comum de associar o faraó da época de Moisés à famosa figura de Ramsés II, bem conhecida graças aos filmes e séries. Porém, essa identificação é incorreta, principalmente por razões cronológicas. De acordo com a cronologia bíblica, é impossível que Ramsés II seja o faraó do livro do Êxodo. Portanto, explorar e compreender quem realmente era o faraó nesse contexto histórico pode fornecer uma perspectiva mais precisa sobre os eventos narrados na Bíblia. O faraó, que confrontou Moisés e Arão, é objeto de importantes achados arqueológicos que desafiam a noção de que Ramsés II era o faraó de Moisés. Esta interpretação é incorreta por vários motivos, principalmente porque Ramsés II não participou de uma batalha ou guerra contra escravos ou servos de origem semita no Egito, como comumente se acredita. Um esclarecimento importante vem da descoberta da estela de Merneptah, um marco histórico que revela uma importante guerra que o faraó Merneptah travou na terra de Canaã, enfrentando vários povos cananeus. Em particular, a estela menciona Israel como uma nação constituída, uma sociedade organizada, e não apenas um grupo de escravos ou um povo disperso. Esta evidência contradiz a ideia de que os israelitas eram simplesmente uma assembleia desorganizada. É crucial ter em mente que as datas da estela de Merneptah foram estabelecidas e ultrapassaram os 40 anos no deserto. Nesse período, enfrentaram os povos cananeus e conquistaram suas terras. Os marcadores do território dos israelitas em Canaã indicam que, para tudo isso acontecer, a época de Moisés deve ter ocorrido pelo menos 150 anos antes do reinado de Merneptah. Esta conclusão baseia-se na necessidade de uma quantidade substancial de tempo para os israelitas se estabelecerem e se consolidarem na terra de Canaã antes de Merneptah, os confrontar como um povo já formado. Esta evidência contradiz a ideia de que Ramsés II foi o faraó do livro do Êxodo, mas sugere que o faraó durante a época de Moisés era Tutmés III. Tutmés III, também conhecido como Tutmoses III, foi um antigo faraó egípcio da 19ª dinastia que reinou de aproximadamente 1469 a 1425 a.C. Ele é frequentemente referido como o Napoleão do Egito, devido à sua habilidade militar e à expansão de seu império. Tutmés III é considerado um dos maiores faraós do Antigo Egito e é mais conhecido por suas campanhas militares bem-sucedidas. Ele ascendeu ao trono após a morte de sua madrasta, a rainha Hatshepsut, que foi uma das poucas mulheres a governar o Egito. Quando o faraó Tutmés III começou sua carreira, ele era general do exército e finalmente ascendeu ao trono em 1479 a.C., após a morte de Hatshepsut. No início de seu reinado, sua autoridade foi limitada pelos conselheiros de sua madrasta,
mas ele finalmente consolidou seu poder e iniciou uma série de campanhas militares que moldariam seu legado. A campanha militar mais famosa de Thutmose III foi a Batalha de Megido, travada por volta de 1457 a.C. Esta batalha é notável por ser uma das primeiras documentadas na história, e Thutmose III a detalhou em inscrições nas paredes do Templo de Karnak. A vitória em Megido expandiu significativamente o Império Egípcio, dando a Thutmose III o controle sobre uma grande parte da região do Levante. Além de suas outras conquistas militares, ele também empreendeu reformas administrativas e religiosas que fortaleceram o Egito internamente. A identificação de Thutmose III como o faraó do Êxodo é baseada em evidências cronológicas e arqueológicas que sugerem que ele era o governante durante a época de Moisés. Thutmose III foi um construtor ativo que contribuiu para vários projetos de construção, incluindo templos e monumentos dedicados às divindades egípcias, e realizou inúmeras atividades religiosas durante seu reinado. Pesquisas arqueológicas e evidências históricas continuam a lançar luz sobre os eventos e personagens da antiguidade, proporcionando uma compreensão mais precisa dos tempos bíblicos. O faraó Thutmose III surge como uma possível figura central no livro do Êxodo, o faraó que confrontou Moisés e Deus. É intrigante explorar o significado do nome Thutmose, que em egípcio denota nascido de Deus ou filho de Deus, referindo-se a uma antiga divindade egípcia. É fascinante notar que o início do nome Thutmose compartilha uma semelhança fonética com o nome Moisés. Na 14ª dinastia do Antigo Egito, Moisés é frequentemente identificado como um patronímico fonético comum que reflete a prática da época. O significado do nome Moisés é essencial e é importante destacar sua origem egípcia, não hebraica nem fenícia. Ao contrário dos equívocos comuns, o nome Moisés foi dado pela filha do faraó quando ela encontrou o bebê israelita na cesta às margens do rio Nilo. A filha do faraó escolheu um nome egípcio para o bebê, que se tornou Moisés. Na língua aramaica antiga, o nome Moisés é pronunciado como Mazi. Esses conhecimentos linguísticos e culturais adicionam camadas de compreensão à figura de Moisés no contexto histórico do Antigo Egito. No Antigo Egito, a escolha de nomes era um processo significativo e muitas vezes repleto de importância religiosa e cultural. Os egípcios acreditavam que o nome de uma pessoa era uma parte essencial de sua identidade e tinha um impacto direto em sua vida, tanto no presente quanto após a morte. O primeiro nome, conhecido como nome próprio, era frequentemente escolhido com base em circunstâncias específicas, como as condições de nascimento, eventos importantes ou características desejadas para a criança. Este nome era frequentemente associado a uma divindade ou algum evento notável. A antiga versão hebraica fenícia do nome Moisés é Moshe, e ambos compartilham o mesmo significado, que se traduz como tirado das águas ou filho das águas. É interessante notar que a desinência Es, presente em Ramsés, é semelhante à desinência em Moisés, ambas indicando filho de. Este paralelo enfatiza a possibilidade de uma conexão linguística e significativa entre os dois nomes. A desinência Es, significando filho de, nos leva a considerar a hipótese de que o nome original de Moisés pode ter sido modificado devido a influências do paganismo egípcio. É provável que a filha do faraó tenha escolhido o nome Moisés em referência a alguma divindade associada ao rio Nilo, considerando que a criança foi encontrada na margem do rio. Em termos de cronologia, sugere-se que o tempo de Moisés seja mais preciso por volta de 1500 a.C. ou 1480 a.C., em vez de 1200 a.C.
Neste contexto temporal, a história de Moisés e sua liderança na libertação do povo de Israel com o poder de Deus ganha uma nova perspectiva. Esta discussão sobre a cronologia destaca a complexidade e a necessidade de uma análise cuidadosa das evidências históricas, incluindo a localização da tumba de Tutmés III. Várias evidências corroboram a veracidade do relato bíblico no livro do Êxodo, especialmente ao examinar a tumba do faraó Tutmés III. O túmulo menciona uma grande inundação associada ao evento da travessia do Mar Vermelho. Notavelmente, este relato descreve a passagem de uma grande multidão pelas águas. Curiosamente, no túmulo de Tutmés III, não encontramos seu corpo ou múmia, mas sim o de uma pessoa muito mais jovem do que ele. A arqueologia bíblica também proporcionou descobertas como os eixos das carruagens do faraó, juntamente com vários outros artefatos. Essas evidências contribuem para a autenticidade dos escritos sagrados que relatam esses eventos. A travessia do Mar Vermelho é digna de nota, pois o túmulo de Tutmés III sugere não só a ocorrência do dilúvio, mas também a possível tragédia envolvendo o próprio faraó, cujo destino foi selado no Mar Vermelho. A Bíblia não mente, e seus relatos podem ser verificados através da história e arqueologia. As evidências encontradas até agora apoiam muitos dos eventos descritos nas Escrituras, demonstrando a precisão e a autenticidade dos textos bíblicos. A história de Moisés e do faraó é apenas um exemplo de como a fé e a história se entrelaçam, revelando a verdade por trás das histórias bíblicas. Se você se interessou por este vídeo e deseja continuar descobrindo mais segredos bíblicos e fatos históricos que sustentam a veracidade da Bíblia, convidamos você a se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima.